Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Este é o JF Entrevista, série especial com as vereadoras e os vereadores eleitos para o mandato 2025-2028. Hoje conosco o vereador João Wagner Antoniol, reeleito para o seu segundo mandato. Ele é filiado ao MDB e teve 3.652 votos. João Wagner nasceu em Visconde do Rio Branco, cresceu na zona rural de Guiricema e mudou-se ainda jovem para Juiz de Fora. Tem 51 anos de idade, é militar reformado do Exército e formado em Engenharia de Produção. Desde 2011, dedica-se a atividades filantrópicas, contribuindo com instituições como GEDAI e Instituto Jesus. Foi presidente da Associação de Moradores do Bairro de Lourdes. E nessa entrevista, nós vamos retomar a atuação do vereador e também conversar sobre o próximo mandato. Conosco aqui nos estúdios, a coordenadora da JF-TV, a jornalista Renata Miranda. Obrigada, João Wagner. Obrigada, Renata. João Wagner, vamos começar pela como é que foi a sua eleição, né? Subiu bastante os votos, né? Você teve 2.993 votos na primeira eleição e agora 3.652. Mesmo assim, foi uma batalha grande, porque o MDB tinha 4 candidatos que já eram vereadores, né? Queria que você começasse contando um pouco pra gente como é que foi isso, né? Como é que você garantiu sua vaga aqui no Legislativo para essa reeleição, né? Boa tarde, Marisa. Boa tarde, Renata. Cumprimentar aí o pessoal que está nos assistindo aí pela TV Câmara, né? No JF Entrevista. Realmente, Marisa, foi uma eleição bem complicada, bem difícil para a gente, né? Que estava num partido lá no MDB, uma chapa com 4 vereadores com mandato, né? E todos com perspectiva de crescente de votos, né? Porque todos cresceram votos, com exceção do Marlon, que caiu um pouquinho, mas não caiu tanto. E assim, não só os vereadores, mas tinha outros candidatos também que estavam disputando com a gente de igual para igual, né? Tem o caso da Samanta, né? O caso do advogado lá, o Paulo Avezzani, que também tinha uma perspectiva de ter uma votação boa. Então assim, a gente estava numa guerra, né? E a gente agradece muito a Deus por ter conseguido a reeleição, né? Através de trabalhos, né? A gente trabalhou muito esses 4 anos, né? 3 anos e meio. E na eleição também, no período eleitoral, nós fizemos um trabalho de organização de equipe, de coordenação de campanha muito bom, né? Onde nós conseguimos o êxito, né? E ficamos a 70 votos só do terceiro colocado, que foi o nosso amigo, né? Que também é vereador, o Wagner de Oliveira, que também merecia estar aqui com a gente sendo reeleito, mas infelizmente o destino, né? Vai traçando essas coisas na vida da gente. Então a gente tem que saber entender os propósitos de Deus, né? E aí, no caso, João, você fala a sua atuação parlamentar é uma atuação comunitária. As emendas te ajudaram muito? Onde que você aplicou as emendas? Como é que foi no caso, esse impacto das emendas nessa sua reeleição? Renata, as emendas impactam, né? A gente tem que ter noção disso e saber aplicar as emendas, né? Não estou falando só de uso político, não, mas de uso social também, né? A gente tem que saber aplicar as emendas no local que realmente precisam. E a gente vem numa crescente desde 2012. Em 2012 eu fui candidato a primeira vez, eu tive 1.057 votos. Em 2016 eu tive 2.400. Depois eu tive 2.993 em 2020 e agora 3.652. Então a gente vem numa crescente. O que é que eu vejo nessa situação? O trabalho vem crescendo, então ele vem expandindo. A minha atuação, ela deixou de ser uma atuação regional para ser uma atuação expansiva em toda a cidade. Claro, as emendas ajudaram também. A gente começou a ajudar mais instituições com o crescimento do valor das emendas, né? Isso ajudou a gente também a ampliar o nosso trabalho social. O meu viés, que é o trabalho comunitário e o trabalho social, também foram beneficiados com essas emendas, né? Igual o GEDAI, nós conseguimos implantar lá no GEDAI uma fisioterapia para as pessoas que são internadas lá, que são internadas nas residências terapêuticas. É uma fisioterapia para atender a comunidade. Isso também agaria um capital social muito grande, né? No Instituto Jesus, nós conseguimos mandar emenda para o Instituto Jesus para ampliar lá o serviço de creche, né? Para melhorar também as condições da creche lá, que a creche comunitária da prefeitura. Então tudo isso, né? As nossas emendas também voltadas ao tratamento do câncer, que é uma bandeira do nosso mandato, que é trabalhar em cima do tratamento e da prevenção do câncer. Então tudo isso cresceu o nosso trabalho, cresceu o trabalho social,
que é um viés principal do nosso mandato. Esse trabalho foi muito feito na região sudeste. Você se considera o vereador, a gente teve o Geraldão há muito tempo atrás, hoje você se considera o vereador ali da região sudeste, que é bairro de Lourdes, JK, Santo Antônio, que agora também vai ter o representante, né, o vereador Fiote, né, que foi eleito para 2025. Como é que você se vê aí dentro dessa região? O seu trabalho foi muito reconhecido, você foi muito votado nessa região? Marisa, eu sinto muito orgulhoso de ser o vereador mais votado da história da região sudeste. Né? Então, assim, não só na região, mas como ter o número total de votos. Então, a gente, na região, nunca teve um vereador com essa quantidade de votos. E também fico muito grato por a região sudeste ter amadurecido e ter eleito lá 2 vereadores. Isso ajuda muito a região. Eu sempre clamei nas minhas campanhas que a nossa região ficou lá 25 anos sem uma representatividade e agora, nessa eleição, a gente tem 2 vereadores. Eu sempre reclamava que a Zona Norte tinha 3, 4 vereadores, a região Nordeste tinha 2, 3 vereadores, e a região Sudeste nunca teve um vereador. Aliás, teve, né? Ficou 25 anos sem uma representatividade. Mas o máximo que tinha era um vereador, nunca teve 2. Agora não, a região parece que amadureceu politicamente e, quem sabe, poderá no futuro ter 3 vereadores, porque tem caixa para fazer 3 vereradores lá. Né? Você foi maciçamente votado ali? Ali. Você fez essa avaliação de onde vieram os seus votos? Sim, eu tive 2.100 e poucos votos na região Sudeste. Né? Se você contar a região Sudeste, me deu ali praticamente quase 60% dos votos. Né? Sendo que no bairro de Lourdes eu tive 1.227 votos. Então, assim, foi um reconhecimento da região. Que é onde você mora? É onde eu moro, é onde que a gente mora, é onde que a gente atua desde da presidência da Associação de Moradores, né? Eu não saí do bairro, eu continuo morando no bairro. Pretendo não mudar do bairro, né? Não só por causa de questões políticas, eu gosto do bairro que eu moro, né? Moro lá desde 88, apesar de ter ficado um tempo fora quando estava no serviço militar, né? Que eu fui para Brasília, né? Estive no Rio, então, mas quando voltei para Juiz de Fora, permaneci morando no bairro de Lourdes. E é um lugar que eu gosto mesmo, não é por causa de política, é um bairro que a gente foi criado, nossas amizades, a maioria estão ali, né? O ciclo de amizade, família, está tudo ali. Então a gente quer preservar aquilo ali. E a região Sudeste é uma região que carece muito de intervenção pública, do Estado, do município lá, porque é uma região carente. Então a gente precisa ter uma ponta na linha lá para representar aquela região toda, né? Região violenta, sofre com violência, sofre com carência, com diversos problemas sociais. Então a gente precisa estar ali. Passagem, a saída da cidade. E isso é um corredor de passagem, inclusive, agora falei com a prefeita na última reunião que eu tive com ela, que nesse mandato dela a gente tem que ter um olhar diferenciado para aquele corredor de passagem, que é o pior corredor de passagem. Que vai dar na BR-267, né? Isso, que é o pior corredor de passagem de Juiz de Fora, é a entrada e a saída da 267. Né? Não tem quase que aparelho público de trânsito nenhum ali para impedir a velocidade de fluxo, né, para diminuir um pouco do fluxo também. É um trecho aclive, né? Aclive e declive, né? Declive. Porque você sobe e depois você desce. Você tem a serra para subir para o Santo Antônio, e depois tem a serra do Terras Altas ali que tem que descer. Então Você acha que esse é um dos maiores problemas hoje da região Sudeste? A violência e essa questão do transporte, do trânsito? A questão do trânsito ali, hoje é um dos maiores problemas ali da nossa região, é o corredor de passagem da 267. E ali na região Sudeste, você dividiu esses votos com o Fiote. Qual que é o perfil do eleitor que optou por você? Eu acho que o perfil do eleitor que optou entre eu e o Fiote, assim, nós temos eleitores de pensamentos comuns, né, que tem uma interseção ali. Mas, assim, existem os eleitores mais conservador, que vota no nosso projeto, e o pessoal mais liberal que vota na proposta do Fiote, né? Então, assim, apesar de ainda ter uma interseção dos eleitores ali entre Vamos lembrar que o Fiote é morador do Santo Antônio e você do bairro de Lourdes. Talvez a massa de votos de um seja mais no Santo Antônio e o outro no bairro de Lourdes, né? O Fiote foi muito votado no bairro do Santo Antônio, a gente já entrevistou ele aqui, né? Ele teve 1.900 votos dentro do Santo Antônio e eu tive 1.200, então assim, separou, mas apesar disso, ele teve votação também no bairro de Lourdes, né? Ele teve uma votação boa no bairro de Lourdes e eu tive a votação boa também no Santo Antônio. Então tem interseção de voto nesses nichos, né? Então a gente sabe diferenciar muito bem isso aí.
eu acho que eu tiro pouco voto do Fiote e o Fiote tira pouco voto meu, entendeu? Então, nós não somos concorrentes. Eu acho que ali a gente tem que trabalhar agora esses 4 anos para a gente somar os nossos mandatos para beneficiar mais ainda a região. Uhum. A gente está falando de infraestrutura, né, de uma região, infraestrutura para a cidade, que é uma das suas vertentes do seu mandato. A outra seria a questão da educação. Você entrou muito na educação no seu primeiro mandato, participou da confecção do Plano Municipal da Primeira Infância, né, João? E também a questão do câncer, porque você teve um câncer raro, né? Queria que você falasse um pouco dessas 3 vertentes, se elas continuam para o próximo mandato, né? Como é que foi até agora essas vertentes aqui nesse primeiro, né, que está acabando? Sim, esse mandato a gente priorizou bem a educação, principalmente a educação infantil, né? Porque a gente já tinha uma parceria com algumas creches comunitárias do município, antes mesmo de ser vereador. A gente já fazia um trabalho de parceria, né, de ajuda a alguns coordenadores de creches. Então, quando a gente entrou no mandato, a gente permaneceu com esse viés e a gente também ampliou, né? Aí, em consequência, a gente participou durante esses 4 anos na Comissão da Criança e do Adolescente, dos Direitos da Criança e do Adolescente, e no último ano como presidente. Então a gente fez questão de permanecer nesse nicho para quê? Para a gente continuar o que a gente fazia antes e ampliar. A questão do plano da primeira infância foi uma situação que veio a calhar e a gente poder representar a Câmara lá no plano, que inclusive está chegando agora, né, para a Câmara votar, né, o plano da primeira infância no município, que vai ser muito importante para políticas públicas voltado à criança de 0 a 6 anos, né? Bebês e crianças. Então a gente está aí com uma ansiedade muito grande de estar aprovando isso aí para ano que vem já começar as políticas públicas a aparecerem, né? E as nossas emendas parlamentares que são direcionadas para a educação, a grande maioria dela é direcionada para as escolas infantis, né? Que são ensino fundamental, creches comunitárias e a educação infantil. Uhum. E a prevenção ao câncer, né? Desculpa, Renata, porque é o terceiro viés, né? Você está até aí com o laço azul, que é o Novembro Azul de Prevenção. Isso. Fala um pouco disso, né? Você já falou que destina verba para as CONSES, né, para algumas instituições, mas conta o porquê disso, João. A gente destina a maioria das nossas emendas que são obrigatórias para a saúde, a gente destina a maioria dela para o ASCONSE e para o oncológico, né? Então, esse ano a gente está colocando maciçamente 500 mil no ASCONSE e 200 mil no oncológico. A gente esteve visitando os 2 locais, né? A gente tem uma parceria com as ASCONSE. Há um mês atrás a gente esteve visitando o oncológico para ver qual tipo de câncer que é mais... tem mais casos, né? Que é dentro maior incidência, né? Maior incidência. Então, o que acontece? Essa é uma bandeira que é uma coisa pessoal, né? Que é uma coisa minha. Eu passei pelo câncer, né? Em 2004, fui diagnosticado com uma neoplasia maligna, rara, com tratamento em 2 lugares só no país. Eu tive que fazer esse tratamento fora daqui, fazer um tratamento em São Paulo, no Hospital do Câncer em São Paulo, na C. Camargo. Então, assim, é uma coisa que antes mesmo de entrar na política, já era uma bandeira nossa, né? Sempre ajudei o ASCONSE, antes mesmo de ser político, desde 2004. Na verdade, desde 2004 que eu faço contribuição mensal para o ASCONSE. Então, a gente, quando entrou na vereança, a gente adotou isso também como uma bandeira nossa para lutar pelos direitos de quem tem câncer, né? De facilitar o tratamento, de colocar o gabinete à disposição das pessoas que estão buscando o tratamento do câncer. E a gente tem feito isso com muita intensidade dentro do município. João, a gente já conversou aqui com o André Luiz sobre a questão da primeira infância, as políticas públicas, o plano da primeira infância. E eu gostaria de ver a sua perspectiva. O que tem no município que avançou e o que precisa ser feito ainda para essa proteção da primeira infância? Pois é, Renata. Muitas pessoas elas ainda têm uma visão distorcida do que é a primeira infância e o que são políticas públicas para atingir esse alvo que é a criança de 0 a 6 anos. Vou te dar um exemplo. As nossas lixeiras hoje no município, elas não são posicionadas para que uma criança jogue lixo na lixeira. A altura da lixeira tem que ser no máximo 70 centímetros. Por quê? Porque uma criança ela tem que aprender desde pequenininho que se joga lixo no lixo, né? Os nossos postos de saúde, eles não são adaptados para receber só crianças, assim, determinados aparelhos para atender as crianças, né?
Muitos aparelhos públicos hoje não são adaptados. Existe a preocupação de adaptação para o deficiente físico, mas não existe a preocupação de adaptação para a criança de 0 a 6 anos. Porque o seguinte, a criança se vê também à margem, né? Ela não tem... o espaço da cidade não é propício para uma criança de 0 a 6 anos. Quantos parquinhos você vê espalhado pela cidade? Antigamente tinha até mais parquinhos. Hoje nós temos ali um parquinho na Praça Antônio Carlos que foi tirado dali. Hoje está servindo de estacionamento ali para o pessoal ali do Exército. Né? Ali tinha um parquinho. Nós tínhamos parquinhos espalhados para a cidade inteira que estão sendo suprimidos. E tem que ser ao contrário, nós temos que construir uma cidade para as crianças. Igual o nosso HPS. O nosso HPS hoje, o que é feito para adaptação à criança de 0 a 6 anos? A gente tem que adaptar o HPS, criar mais vagas para UTIs infantis, né, que são poucas na cidade. Então a gente tem que voltar políticas de todos os setores da cidade, todas as secretarias, por isso que a gente fala que o plano ele é intersetorial. Por quê? Porque ele envolve várias secretarias para a gente estar adaptando o espaço da cidade a essas crianças. E esse plano seriam políticas inclusivas, né, Maria? Inclusivas. Nós não temos políticas inclusivas para as pessoas idosas, para as pessoas com deficiente. Então, nós temos que ter políticas inclusivas para as crianças de 0 a 6 anos. E você mencionou, o plano está chegando aqui no Legislativo para ser votado ainda nesse período legislativo, em dezembro? Sim, a prospecção é que seja votado agora até no dia 15 de dezembro. Né? Já está chegando a mensagem do Executivo com o plano, a prefeita assinou esse plano da primeira infância há cerca de 15, 20 dias atrás e está mandando a mensagem do Executivo para cá. Assim, o plano foi elaborado durante praticamente 2 anos, né, que estão trabalhando em cima do plano da primeira infância. Foi elaborado com várias mãos, né, que é Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Vara da Infância e da Juventude, Promotoria da Infância e da Juventude, Conselho Tutelar, Assistência Social, né, Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos. Todas as secretarias tinham um representante dentro da confecção desse plano. E ele já traz esse desenho que você disse? Sim, traz esse desenho. Isso tudo traz todo o prospecto de como adaptar o espaço público para essas crianças de 0 a 6 anos. Né? Traz o direcionamento para que o poder público municipal faça políticas públicas para atender esse público. Né? Vão lembrar de outras áreas também, né, que algumas leis suas foram ficaram populares, né? Por exemplo, na área de turismo, né, que foi a questão do Dia do Torresmo, o Dia do Torresmo, né? Polêmico, né? Foi muito criticado, né? Criticado, porque tem aqueles que acham que... 25 de agosto, né? 25 de agosto, né? Ainda a data também foi polêmica, tá? Porque 25 de agosto, como é o Dia do Soldado, teve crítica de dentro do Exército falando que escolheu o Dia do Soldado para ser o Dia do Torresmo, né? Mas assim, era uma data que não foi escolhida por mim, é uma data escolhida pelo setor, né? Que na semana do dia 25 de agosto, eles já faziam uma semana do Torresmo em Juiz de Fora. E assim, a gente veio para simplesmente oficializar essa semana do Torresmo e o dia do Torresmo, né? No dia 25 de agosto. Então, assim, fomentou muito o turismo, fomentou muito a renda, a cultura de Juiz de Fora. Depois do projeto de lei, depois que mudou lá para o espaço que está sendo agora, lá em frente, o ginásio... municipal lá, né? Jornalista Antônio Marcos. Antônio Marcos. O que acontece? Lá, todas as 2 edições passaram mais de 15 mil pessoas por lá, né? Foram empregados ali mais de 100 pessoas trabalhando no evento. Então, assim, isso traz turismo, né? Igual a Praça Cervejeira, que também foi um grande acerto aí da administração, que isso gera renda, gera emprego, traz turismo para a cidade. Então, é um projeto de lei que não parece tanto, mas ele impacta bem na questão turística, na cultura e na geração de renda. E foi polêmico porque, além do Dia do Soldado, que as pessoas achavam a questão de saúde, também não? Não, o Dia do Torresmo foi porque aquela história, né? Vereador fazendo Dia do Torresmo, né? Mas não sabe o quanto de empreendimento que tem por trás dessa situação, né? De uma lei, de um projeto de lei desse, o quanto que isso fomenta, né? Você tem informação para a gente de qual é o tamanho desse setor? A gente não tem, assim, palpável a quantidade de pessoas que trabalham, mas só da gente ver na cidade, os principais bares da cidade, né, lidam com o torresmo, né? Nós temos o Totonho, né, que hoje são 3 empreendimentos, nós temos a Bigodeira, nós temos o Bar do Bigode, nós temos vários outros setores, tem hamburguerias aí que fazem hambúrguer de torresmo, né? Temos
profissionais liberais aí, autônomos, que fazem bolinho de torresmo. Então, assim, a gente tem uma gama... Você acha que ficou uma característica de Juiz de Fora? Porque muita gente vem aqui para comer o torresmo, né? Sim. Você acha que isso virou uma identidade? Já tinha essa identidade. Já tinha, né? Muitas pessoas, muitos turistas de Juiz de Fora já frequentavam alguns bares para comer o torresmo do Bigode. Não estou aqui fazendo propaganda não, mas o torresmo do Bigode ele é famoso no Brasil inteiro. Quem vem a Juiz de Fora vai no Bigode para comer um torresmo. Então, o Juiz de Fora já tinha essa característica, né? Bastava um dia para coroar esse dia e transformar isso num circuito, né, gastronômico. Só para a gente encerrar essa questão de bar, você também tem a lei que transformou em bem material de Juiz de Fora o Bar do Léo, né? Sim, né? O Bar do Léo é um bar que, assim, a gente quase 50 anos aí, né, de bar, 50 ou 60 anos de bar, e que é um local de encontro de muitas pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, né, que gostam de estar ali, sentado numa pracinha, tomando uma cerveja, tomando refrigerante, às vezes com o filho, com o neto, num parquinho, né? Volto a falar do parquinho, né? Tem que ter o parquinho, para que as pessoas possam passar uma tarde ali de sábado, uma tarde de domingo, né? Um happy hour no final de tarde. O Bar do Léo tem essa característica, né? E a gente nada mais fazer uma homenagem justa, né? Transformando ele como um patrimônio cultural e material da cidade, né? O bar que é a cara de Juiz de Fora, a cara de Juiz de Fora. Nós estamos conversando com o vereador João Wagner Antoniol, ele que foi reeleito para o seu segundo mandato. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta falando mais de política. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista na série com as vereadoras e vereadores eleitos para o mandato 2025-2028. Conosco hoje aqui nos estúdios o vereador João Wagner Antoniol, do MDB. Renata, começa esse bloco, né, Renata? João, a gente estava conversando, você não ficou também só na questão do torresmo. Tem leis robustas também que defendem a transparência no setor público. Não é? Explica pra gente, vamos contar para o pessoal. Sim, a gente tem no setor público, tanto na esfera estadual, federal e municipal, o problema com obras que elas param e não dão continuidade, fica vários anos parados por falta de recurso ou para, às vezes, questão de gestão mesmo, às vezes a empresa abandona a obra, né? E essas questões não são levadas com transparente ao público. E a gente criou uma lei aqui, a gente fez um projeto de lei para que o Poder Público Municipal colocasse no site da Prefeitura, né, no site na transparência, todas as obras que estão paradas, o porquê estão paradas, né, e qual a perspectiva de retorno dessas obras. Então, no site hoje da Prefeitura tem todas essas obras detalhadas, o porquê que estão paradas, né, se foi falta de recurso, se foi abandono da empresa, se foi a licitação que deu errada, né, se está precisando de aditivo. Então, a gente colocou isso como prioridade do nosso mandato também, trabalhar a transparência. E também a questão de colocar no site da transparência todos os bens móveis e imóveis que pertencem ao Poder Público Municipal. Que com isso a população tem a visão real de o que é o patrimônio da Prefeitura hoje, o que ela tem, o que ela não tem, né? O que ela pode vender, o que ela não pode, o que ela pode negociar. Até nas negociações a pessoa está sabendo o que é da Prefeitura e o que não é. Então a gente criou essas duas leis referentes à transparência com o cidadão. Essa é uma lei que está funcionando, então, está em vigor, né? Como é que estão as suas outras leis aprovadas? Você está de olho, você está fiscalizando, né?
Como é que você vê isso? E daqui para frente também, alguma lei que você tem entrado, que não conseguiu aprovação, que vai continuar? Fala um pouco desse cenário aí para a gente. Sim, as duas leis da transparência, a dos bens imóveis e imóveis, ela está implantando ainda, né? Algumas coisas já são publicadas, mas a dificuldade é dos bens imóveis. Os bens, dos bens móveis, porque na verdade os bens móveis são, até uma cadeira é um bem imóvel da prefeitura, né? Então eles estão com dificuldade de colocar essa quantidade de coisas patrimoniais dentro do site, mas os imóveis já estão todos colocados no site da transparência. Outro projeto de lei importante que a gente fez foi a questão da lei dando prioridade às pessoas com câncer, né, diagnosticada com neoplasia maligna, tendo prioridade dentro do município nos processos administrativos, sejam eles saúde ou não. Então a gente criou uma lei e essa lei também ela não está regulamentada, ela não conseguiram implantar ela na totalidade. Então, já reuni agora com a prefeita, com a Cidinha, né, com a secretária de governo, para que nesse mandato agora a gente regulamenta isso no município e passa a cumprir essa lei que foi, inclusive, sancionada pela própria prefeita, né, que são atitudes que facilitam o tratamento, facilitam o diagnóstico para que a pessoa possa tratar mais rápido, possa ter o diagnóstico mais rápido, e isso correr atrás de direito mais rápido, porque a pessoa com neoplasia, com câncer, ela tem alguns direitos que, por exemplo, isenção de IPTU, ela tem isenção de IPVA, ela tem, em alguns casos, ela podem comprar veículo com desconto, né? Então, e esses processos muitas vezes agarram dentro da administração pública. Então, na administração pública municipal existe essa lei que tem prioridade sobre os outros processos administrativos. Né? Ô, João, você já citou aqui algumas vezes que reúne ou com a Cidinha, que é a secretária de governo, ou com a prefeita Margarida. Eu gostaria que você falasse para a gente agora como que foi a sua relação com o Executivo e como vai ser agora nos próximos 4 anos, diante do fato de que seu partido teve um candidato próprio, ou seja, você não atuou, não trabalhou em termos de campanha para a reeleição da Margarida. Como que vai ser essa sua postura daqui para frente? No primeiro mandato, a gente teve uma postura de altos e baixos, né? Então, a gente cobrou do Executivo a hora que teve que cobrar, né? E fomos parceiros do Executivo a hora que tivemos que ser parceiros. O que eu falo, Renata, é o seguinte: a gente não tem que atrapalhar a governabilidade da cidade, né? A gente não tem que ser uma oposição burra. Eu não vejo, assim, a pessoa ser oposição por oposição, às vezes, muitas vezes atrapalha a governabilidade. Então, meu posicionamento é o seguinte: se for para fazer uma parceria que seja bom para a cidade, vamos aprovar as leis que são boas para a cidade, vamos aprovar projetos que são bons para a cidade, vamos fiscalizar também a hora que tem que fiscalizar, né? Principalmente o serviço comunitário, principalmente o serviço público que tem que chegar na porta do eleitor e às vezes não chega, né? Então a gente tem que fiscalizar, tem que fazer o papel fiscalizador, mas também a gente não pode atrapalhar a governabilidade da cidade, sendo oposição por ser oposição. Esse é o meu conceito. A gente tem que saber dosar a hora de cobrar, dosar também na hora de ser parceiro, né? Os projetos de lei, quais que são aqueles que realmente trazem benefício para a cidade, quais aqueles que realmente são ideológicos, né? Porque a questão ideológica aí é a questão de cada um, né? Eu tenho meu posicionamento ideológico e a prefeita... O seu é mais de centro. É um mais de centro, mais conservador, até por causa da minha origem profissional, né? Mas assim, não vou aqui hora nenhuma atrapalhar a governabilidade da cidade, né? Nós temos uma parceria muito boa com a prefeita, né? A prefeita me atendeu muito na minha região, até porque a região, volto a falar, a região carente, a região muito necessitada, que ficou sem representatividade há muito tempo. Então, assim, ela me atendeu muito bem lá, né? Hora nenhuma nós tivemos desavenças, simplesmente assim, a hora que teve que subir o tom para cobrar algumas coisas, a gente subiu o tom também, né? A hora que estava deixando as coisas de ser feitas, a gente conseguiu, ainda teve momentos de conflitos também. Esse é o nosso posicionamento e para o mandato seguinte também permanecemos nesse posicionamento. E como é que você se considera, né? Você aparentemente é um homem do diálogo, tranquilo, né? Que se posiciona de forma tranquila, né? E às vezes eu pergunto, já entrevistei vereadores antigos que falavam que tinham os vereadores que eram os incendiários e os que apagavam incêndio, né? Como é que você vai ficar na próxima Câmara, onde a gente vai ter 13 legendas, né? Você vai continuar no apagar de incêndio? Como é que você vai se posicionar? O pessoal me classifica muito como apagar de incêndio. Eu nunca gostei de uma confusão. Nunca gostou? Nunca gostei de confusão, nunca gostei de embate. Eu acho que diálogo é a melhor coisa para se resolver. Então eu vou me permanecer com essa postura, né?
através do diálogo. Até já conversei com pares muitas vezes que estavam incendiados, né, que voltaram a se acalmar, porque o debate ele é importante, sim, ele é muito importante, mas não precisa passar um limite, não precisa passar uma linha. Existe uma linha que separa o racional do irracional, né? Não precisa ser irracional para a gente chegar onde quer chegar. Eu acho que o diálogo faz parte de uma conquista, de você conquistar aquilo que é bom para todos, né? Porque você forçar uma barra, tem coisa quando você força uma barra, passa a não ser bom para um lado. Então a gente precisa ter essa consciência dessa linha, de não ultrapassar essa linha da racionalidade. O decoro também. O decoro, justamente, né? Então a gente... O que você está intuindo para a próxima Câmara? Vai ser mais embates. Teremos mais embates. Até porque hoje você tem uma base do governo voltada à esquerda, tem uma pequena oposição que é voltada à extrema-direita, e isso vai crescer. Tanto a base de esquerda quanto a base de direita vão crescer, porque cresceu o número de vereadores. E com a polarização também cresceu o número de extremidades, né? Cresceu o número das extremidades. Vai ser mais embates. Então vai entrar o papel da gente pagar mais incêndio. Vamos precisar de mais água. E você está no MDB, né? Você não foi eleito da outra vez pelo MDB, você entrou no MDB, já falamos disso aqui, o partido que teve muitos candidatos. Hoje nós vamos ter 2 representantes, né? Hoje não, a partir de 2025 serão 2 representantes, hoje são 4, né? Você e o Marlon Siqueira, né? Como é que vai ser isso? Vocês já conversaram? Como é que o MDB vai se posicionar aí, né, dentro dessas 3 legendas? Sim, a gente tinha uma expectativa de eleger mais vereadores lá, porém ficou só 2. E nós estamos aí aguardando as cenas dos próximos capítulos, né, que serão assim as conversas com a prefeita, né, nós não fomos chamados ainda. Nós temos um presidente de partido que ele é muito atuante, né, que nos guia também, que é o Dr. João César Novaes, que é o presidente do nosso partido, ele que montou a chapa, ele que guiou todo o processo, né, ele que ajudou a articular toda a questão política durante as eleições. Então a gente deve um pouquinho de obediência também à Foi direção. Uma retomada do MDB? O MDB que chegou a ter muitos vereadores, 5, depois nenhum, depois 4. Você acha que foi uma retomada do MDB mesmo não tendo reeleito os 4? Sim, Marisa, eu sou MDBista de coração, né? Minha primeira eleição foi em 2012, né? A primeira eleição que eu disputei foi pelo MDB, inclusive com o mesmo número, com 15.100, né? Então assim, eu tive que sair do MDB por circunstâncias eleitorais e partidárias, porque o MDB chegou um momento em Juiz de Fora que ele praticamente zerou, né? Então a gente realmente sim, foi uma retomada, foi uma busca junto com o João César, né? Eu fui o primeiro vereador a pôr o pé lá no MDB depois que aconteceu todo o processo lá de estatização do MDB. Então a gente foi o primeiro vereador a pisar lá e tentar reerguer o MDB. Ainda temos muito caminho a percorrer ainda, né? Mas a gente tem a perspectiva de fazer o MDB voltar a ser... Mesmo diante desse cenário, você acha que do cenário nacional que o PMDB ele se fortaleceu nas últimas eleições? Né? Só perde o PSD em relação exatamente, à quantidade de prefeitos. Que aí aponta para a gente 2 características. A primeira é que os partidos mais de centro, que se colocam como mais do diálogo, eles conseguiram ter esse avanço nas eleições. E segundo, é justamente esse retorno dessas legendas mais de centro. Você acha que isso impacta aqui no município? Como que vai ser essa projeção partidária para os próximos anos? Renata, eu acho que sim. Eu acho que impacta sim no município. Apesar de que em Juiz de Fora tem uma particularidade que o MDB não cresceu. Cresceu pouco, né? Menos do que a gente esperava, mas eu acho que ainda, né, no decorrer do processo, o MDB vai crescer ainda nos próximos anos, aqui em Juiz de Fora. Porque o MDB, né, ele é um partido que é grande nacionalmente. Falando em questões nacionais, é grande, né? Nós temos um número de deputados que é o 4º, que ocupa o 4º posicionamento em número de deputados. É o 2º no país, né, igual vocês falaram, é o 2º no país com número de prefeituras, né? Então, assim, e a questão da polarização, eu acho que ela vai suavizar ao decorrer dos anos, né? É a hora que um chefe do executivo a nível nacional, né, um presidente da República assumir lá, que for um presidente de centro, essa polarização ela deve dar uma suavizada. E cabe a gente ressaltar que o MDB esteve no poder aqui em Juiz de Fora, final da década de 90, início dos anos 2000, depois voltou
também nos anos 2000 com os ex-prefeitos Tarcísio Delgado e Bruno Siqueira. E o que o partido precisa fazer para conseguir recuperar esse prestígio? Um partido, Renata, ele não sobrevive sem o seu bem maior, que é o recursos humanos, que são candidatos, que são pessoas organizando o partido. Então, o grande desafio nosso é levar para o partido pessoas que realmente pensam como pensa o partido, né? Levar pessoas que têm um conhecimento no cenário municipal maior, que são conhecidos, pessoas que são formadoras de opinião. Né? É um partido forte de militância também, né, João? Foi um partido forte de militância, não sei como é que você enxerga isso hoje. É um partido que igual você falou, ele tem militâncias naturais dentro do município, né? Você hoje tem pessoas que votam na legenda, que votam no 15 porque é o MDB, né? Eu deparei na campanha, talvez até o crescimento um pouco do voto também tenha se dado assim, porque tem pessoas que votam em candidatos do MDB, né? Igual você falou, foge a militância. Então, eu acho que há sim um sinal de crescimento do partido novamente no município e voltar a ser protagonista no cenário político municipal. João, vamos falar do seu próximo mandato, que começa em 2025, né? Você já tem expectativas, já tem projetos que você está pensando, né? O que você está pensando para, né, essa reeleição, esse segundo mandato? Marise, a gente tem os 3 viés. A gente precisa fortalecer mais ainda os 3 viés, principalmente a bandeira do câncer, né? Hoje, em Juiz de Fora, a gente está muito ainda aquém do tratamento do câncer, né? Hoje nós precisamos melhorar muito ainda as estruturas de tratamento de câncer em Juiz de Fora. Então a gente vai batalhar em cima disso aí, buscar recurso no governo federal, no governo estadual, através dos deputados, né? Ver se conscientiza um melhor tratamento do câncer aqui em Juiz de Fora, né? Nós temos aqui do lado, que é Muriaé, onde nós temos lá a Fundação Cristiano Varela, que é um centro de referência de tratamento do câncer, né? Uma cidade de Muriaé que é muito menor do que a Juiz de Fora, né? Tem lá o seu protagonismo regional, mas Juiz de Fora não se compara, porque Juiz de Fora é a referência da Zona da Mata. E nós não temos um centro de referência em tratamento de câncer que seja equiparado ao Cristiano Varela. Por quê? Porque às vezes falta um pouco de conscientização dos nossos deputados, dos nossos políticos, em investir mais aqui, né, com emendas, com projetos, né, de trazer para cá um tratamento melhor do câncer. A cirurgia que eu fiz lá em São Paulo é uma cirurgia de grande porte. Hoje, em Juiz de Fora, para você ter uma ideia, não tem um hospital que faça. Não, é um CTI que comporte ainda uma cirurgia dessa, né? Foi feita uma cirurgia agora há pouco tempo, acho que foi no Monte Sinai, né? Foi feita lá de forma pioneira, mas assim, com muitas dificuldades ainda. Então, assim, a gente precisa melhorar muitas estruturas, não só dos hospitais públicos, mas também dos privados, para melhorar o tratamento do câncer em Juiz de Fora, né? A gente precisa trazer tecnologias que em outros centros já tem, né? Barretos, né? Nós temos o Hospital de Câncer de Barretos, que hoje ele é subsidiado pelos artistas, né? Os artistas que ajudam, principalmente os artistas do setor sertanejo, que ajuda a patrocinar o hospital, né? Aqui no Cristiano Varela, são a família do Varela lá que são deputados, que ajudam a aportar, ajudam a trazer projetos para o hospital, né? Nós temos o Hospital do Câncer em São Paulo, que a grande parte do tratamento do Hospital do Câncer é via SUS. É SUS, ele tem a parte particular, mas praticamente 60%, 70% é SUS. Então, assim, a gente precisa melhorar esses aportes, precisa melhorar essa estrutura de tratamento do câncer em Juiz de Fora. Desculpa, Marisa. Aí você suscita na gente uma outra questão. Você fala aí que os deputados estão investindo lá em Muriaé, investem em outro setor, em outras regiões. Falta isso para a Zona da Mata de forma geral, não só para a questão da saúde, mas também para o desenvolvimento geral da Zona da Mata. A gente já conversou isso aqui com os outros vereadores, né, Marisa? E eles são unânimes em dizer essa necessidade de ampliação da representatividade. Muitos consideram nossa representatividade muito baixa, porque a gente tem 77 deputados estaduais e pouquíssimos aqui, né? O que acontece, Marisa, já tivemos mais representatividade dentro não só da Assembleia Legislativa, quanto na Câmara Federal da Zona da Mata. Caiu muito a nossa representatividade. Então, assim, esse amadurecimento do voto, né, igual eu falei lá da questão da região sudeste aqui no bairro de Lourdes, que hoje nós temos 2 vereadores, aumentou a representatividade aqui. Isso tem que acontecer a nível estadual e a nível federal também. O amadurecimento do voto,
né? Esse voto ideológico, ele tem atrapalhado essas questões, né? Nós tivemos um determinado deputado federal que teve 30 mil votos aqui em Juiz de Fora e que não colocou um tostão ainda, R$1 de emenda aqui dentro de Juiz de Fora ainda. Esses 30 mil votos elegiam um deputado federal. Talvez elegesse um deputado federal aqui em Juiz de Fora, que estaria colocando emenda parlamentar aqui em Juiz de Fora. Então a gente precisa ter esse espírito bairrista, né? A gente fala que o espírito bairrista é o quê? É você puxar para si. Né? Vou votar no cara daqui de Juiz de Fora porque ele vai colocar dinheiro aqui. Né? Hoje nós temos aí, deputado federal, nós temos uma deputada, a Ana Pimentel, do PT, temos a Ione Barbosa, que é do Avante, e... Tem o Lafayette, que é mais da região de Barbacena, mas não é daqui, né? Mas eu falo assim, de Juiz de Fora mesmo, que, assim, entre aspas, porque a Ana também não é de Juiz de Fora, ela se elegeu por Juiz de Fora, mas ela é de São João Nepomuceno. Mas assim, São João del Rei, né? Não, ela é de São João Nepomuceno. Ela é professora de São João del Rei. Mas ela é nascida e criada em São João Nepomuceno. Então, assim, na verdade, Juiz de Fora tem dois deputados só. Já teve 4, né? Já teve 4 federais e 4 estaduais. Então, hoje a gente está aí com 2 federais e 3 estaduais. Então, assim, cada vez que a representatividade vem caindo, cai o número de emendas que vem para o município. Falta o quê? Falta uma aliança entre vocês que estão na disputa e as entidades políticas e as entidades, associações também? Falta essa consciência do eleitor? O que falta? Eu acho que é a consciência do eleitor. Eu acho que é aprimoramento do voto. Você aprimorar o seu voto, você selecionar o seu voto. Eu vou votar em candidato de fora? Eu vou votar aqui no candidato que é lá de Belo Horizonte, lá da região do Triângulo Mineiro, para que ele não coloque verba aqui, né? Então a gente precisa priorizar isso. Isso a gente fez uma conscientização muito grande da região Sudeste. Nós vamos votar em vereadores de fora que vão puxar para outra região, onde nós tivemos agora 2 vereadores. Quem sabe em 2028 teremos 3, né? Esse amadurecimento do voto, ele traz benefício para o próprio eleitor, né? Nós estamos conversando com o vereador João Wagner Antoniol, do MDB, reeleito para o seu 2º mandato. Nós vamos para o intervalo e a gente volta para o último bloco para a gente conhecer um pouco mais sobre ele. Até já! Olá, estamos de volta com JF Entrevista. Conosco hoje aqui o vereador João Wagner Antoniol, do MDB. É a série com os vereadores e vereadoras eleitos para o mandato 2025-2028. Vamos continuar falando de política. Renata, tem mais pergunta para o João Wagner, né, Renata? Exatamente, João. A gente concluiu o bloco anterior falando dessa representatividade estadual e federal. Você tem essa possibilidade, essa pretensão futura de ser um candidato? Renata, hoje não. Hoje ainda não tem esse cenário. Mas se o cenário for criado, nada me impede, né, de ser tentar uma representatividade tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Hoje não existe esse cenário favorável. É o que eu falo, muitas vezes é a falta de união também, né, de você ter vários candidatos, né, o excesso de candidato dentro da Câmara ou dentro do cenário municipal, isso atrapalha também, né? Nós tivemos na eleição passada, dos 19 vereadores, 11 candidatos dentro da Câmara. Isso dividiu muito o voto também. A gente poderia ter conversado mais, poderia ter feito uma união. Eu acho que falta um pouco de diálogo em relação a essa questão. Falta um pouco também de esquecer um pouco do ego, né?
pensar mais na questão política municipal do que pensar numa coisa pessoal. A gente precisa amadurecer isso. Se houver, né, um amadurecimento nesse sentido, quem sabe? A gente pode pensar numa candidatura. Mas hoje ainda não está maduro isso ainda, não tem perspectiva ainda, né, da gente tentar um voo mais alto. Mas não deixa de ser um pensamento ali na frente, né? Uhum. Você se viu sempre como político, João, porque você foi da Associação de Bairros, né? Mas antes disso você tinha um outro tipo de vida que era militar. E você, inclusive, é o primeiro vereador eleito que era militar do Exército, né? A gente tem militar da PM, Sargento Melo, né? Da PM, mas você é o primeiro eleito aqui na Câmara militar do Exército, né? Você já se vê como político? Conta um pouco disso, quem era o João antes de ser político. Pois é, Marisa, assim, quando eu morava em Iracema, a gente vivia num mundo muito... Cidade pequena, você vive política muito na flor da pele, né? As coisas são mais quentes, né? Uhum. Então, assim, meu tio, avô, né, que é irmão da minha avó, foi prefeito de Iracema em 3 mandatos. Então, a gente vivia isso dentro da família. Mas quando eu vim para Juiz de Fora, isso ficou um pouco frio, né? Deu uma mornada. E quando eu fui ainda para o Exército, aí que a coisa esfriou mesmo, porque quando você entra no Exército, principalmente quando eu fiz o concurso, né, da escola de sargento, você se planeja para entrar ali e ficar 30 anos e ir para a reserva e aposentar e, né, não trabalhar mais. Aí, quando estava, né, nesse período, eu não pensava muito. Mas assim, e acabou que num período desse serviço militar, eu passei 3 anos em Brasília, né? Brasília a coisa ferve também, né? Então você está vivendo tudo de política dentro de Brasília. Você foi militar em Brasília? Em Brasília. Quando eu formei na escola de sargento, eu fui para Brasília e fiquei 3 anos lá. Só que a minha reforma ela foi precoce, né? Devido aos problemas de saúde, então ela foi precoce. Foi onde que eu entrei no trabalho... Já 31 anos, né? Tinha 38 anos. 38? 38 anos. Quando eu fui eu adoeci com 31, depois tive outros problemas de saúde e fui para a reserva com 38 anos. Sim. Aí o que acontece? Para não ficar ocioso, né? Reformado, aposentado, com 38 anos, aí é onde eu vim fazer uma faculdade, fiz o curso de engenharia, comecei a mexer com trabalho social, assumi a associação de moradores, né? Então, isso acabou também me inserindo de novo no cenário político, né? Não me via, antes de ir para a reserva, de estar entrando no mundo político, mas depois que veio a minha reserva de forma precoce, a gente voltou a frequentar o cenário político e é onde aconteceu, né? É o que eu falo, né? Deus vai pontuando tudo na vida da gente. Mas antes de chegar na Câmara, você teve vários cargos públicos também, né? Você esteve à frente do cemitério municipal, teve no Saúde Servidor, não foi? Sim, eu fiquei... Quando eu fui candidato em 2012, né? Então eu fui pelo PMDB, né? Na época era o PMDB, o Bruno ganhou a prefeitura e a gente estava na chapa de vereadores do partido, né? Então nós trabalhamos no cemitério municipal, fiquei lá o primeiro mandato do Bruno praticamente todo. Depois eu fui para o Saúde, eu tive uma pequena passagem pelo Saúde Servidor, fiquei lá 1 ano e 5 meses praticamente. Depois saí para disputar a eleição de novo em 2016 e assim que terminou a eleição em 2016 eu voltei para o cemitério municipal, né, para continuar lá até 2020. Então eu fiquei nos 2 mandatos aí de 2013 até 2020 eu fiquei dentro da prefeitura ocupando esses cargos, né? E a política é viciante? É viciante. Eu estava até falando ontem, né? Eu faço terapia, né? Falando com a minha terapeuta. A gente é um processo para entrar e um processo para sair. Né? A gente tem que planejar a entrada e planejar a saída, porque não sai também abruptamente. A gente tem que planejar isso também, porque é viciante. E como é que você vê a política hoje? Você acha que a população tem uma noção do quanto ela é boa, do quanto ela é necessária? Ou você acha que ainda há muito ódio, muita gente que não quer se envolver? Como é que você se vê? As pessoas te veem de forma positiva? Como é que você se sente? Marisa, eu ainda vejo que a população em geral, não só aqui em Juiz de Fora, mas nacional, a gente precisa muito amadurecer politicamente ainda, né? Um retrato disso são as abstenções nas eleições. É muito alto ainda, né? A
A gente tem praticamente aí... mais de 20%. Mais né? de 20%. Na época da Covid chegou a 27% na eleição municipal, né? Pois é, então assim, a gente tem uma abstenção muito grande ainda de votos nulos, brancos e a abstenção. Mas isso é um crescente mais recente, né, Marise? Porque Juiz de Fora já teve um momento político muito mais efervescente, anos 80, anos 60, a gente vê com o período Itamar, período Tarcísio, não é? Você acha o que precisa para resgatar esse eleitor, para resgatar essa participação popular? Eu acho que os próprios políticos têm que resgatar a confiabilidade do eleitor. Isso, alguns anos para cá, a confiabilidade ela deixou a desejar. Porque os escândalos nacionais, né, estaduais, e assim, a gente enxerga que a coisa ruim ela aparece muito mais do que a coisa boa. Apesar que na política a maioria das pessoas, dos entes políticos, dos agentes políticos, serem de boa índole, mas o que aparece nas mídias são o que acontece de ruim. E isso causa um desânimo no eleitor, né? Nós tivemos, de 2000 para cá, quantos escândalos a nível nacional, estadual, tivemos no meio político. Isso é desanimador para o eleitor, né? Até mesmo para quem quer ingressar na política com boa fé, fica um pouco desanimado, né? de enfrentar o processo, né? Porque não é fácil, né? E no processo eleitoral a gente vê isso no dia a dia, né? A aversão de muitas pessoas à política, né? Vamos tentar começar aí um pouco da política, a gente acaba voltando, né? Vamos falar de conscientização, já tocamos essa questão, você está aí com o laço azul, e eu já ia te perguntar isso antes, mas a gente acaba perdendo. Os homens precisam de gente ferruana ali para ir fazer preventivo? Marisa, e fala um pouco dessa consciência, está mudando, né? Sim, a gente teve, mês passado, o Outubro Rosa, né? Que é a conscientização e o combate do câncer de mama e o câncer de útero, né? E as questões preventivas. E agora, no Novembro Azul, nós temos a conscientização e a prevenção do tratamento do câncer de próstata. Você falou da questão do homem. O homem ele é muito mais relaxado do que a mulher para cuidar da saúde. Eu acho que isso é questão natural, não é questão social, é mais natural mesmo. O homem realmente é relaxado. Tanto é que o Outubro Rosa ele aparece mais do que o Novembro Azul. Se vocês repararem na mídia, o Outubro Rosa ele é muito mais trabalhado do que o Novembro Azul. E a gente precisa mesmo de conscientizar. A gente tem acompanhado as matérias, né, que principalmente nesse mês, a perspectiva é que até 2040 o número de diagnóstico de câncer de próstata vai dobrar. Hoje nós temos, a nível mundial, uma média de 1.400.000 casos de câncer de próstata diagnosticado, em média no mundo, né? De 2020. 71 mil no Brasil, né? 71 mil no Brasil. E essa perspectiva é que chegue em 2040 com 2.900.000 casos de câncer de próstata, né? E no Brasil com 140 mil, 150 mil casos de próstata por ano. Isso é por ano. Então, assim, é uma questão que tem que ter uma consciência, né? Tem que ter assim, preocupação do homem com a própria saúde também. Eu não estou falando só do câncer também, né? Outras coisas. A maioria das vezes, quando se descobre um câncer no homem, ele já está em fase já bem avançada, porque deixou passar demais, né? Vai estar tendo um sintoma ali, tendo um sintoma aqui, deixa para depois, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu vou no médico. Aí quando realmente vai é porque a coisa já está escancarada já, né? Os sintomas já estão berrantes. Então a gente precisa que o homem se preocupe mais. O meu caso em si foi porque quando eu tive alguns sintomas que nem parecia sintoma de câncer, eu procurei um médico para investigar. E se não fosse isso, dentro de 6 meses já não adiantaria mais, né? Então, assim, a preocupação com o seu próprio organismo, conhecer seu próprio corpo, né? Isso é muito importante, não só para a mulher. Você acha que isso tem a ver com cultura? O homem com o machismo, por exemplo? Eu sou forte e a doença é sinal de fraqueza? Não, Marisa, eu não vejo como cultura. Eu acho a questão do homem ser o provedor da casa, né? Sempre foi numa sociedade patriarcal, né? Numa sociedade que outrora era machista, né? A gente fala assim, né? Quem cuidava da casa era o homem e o provedor da casa. A preocupação do homem era o quê? Sair de manhã para trabalhar, para prover os meios para dentro de casa. E com isso foi criando essa cultura de que ele não precisa preocupar com a saúde, né? E pelo contrário, né, a gente precisa preocupar ainda mais com a saúde, porque se falta o provedor na casa, né, hoje na verdade, a casa hoje
todo mundo provém na casa, né? A mulher e o homem hoje têm o papel praticamente dividido dentro de casa. Então, o homem hoje ele tem até mais tempo de se cuidar também. Mas vem dessa cultura que o homem era o provedor da casa, é o que trabalhava, a mulher ficava dentro de casa cuidando dos filhos, né? Aí ela tinha mais tempo de se cuidar, né? De ir ao médico, levar as crianças ao médico. E o homem não tinha esse papel. Hoje não, hoje a gente precisa dessa conscientização porque principalmente para a questão que o homem hoje tem até mais acesso também às tecnologias, né? Antigamente as pessoas viviam muito na área rural, né? Então assim, o difícil acesso a um médico, o difícil acesso a chegar a um tratamento de saúde. Eu perdi meu avô com 54 anos com um câncer de estômago, né? Então assim, ele quando ele foi descobrir, já era tarde demais. Por quê? Porque estava lá na roça, era o provedor da casa, né? Aí, se a gente observar, principalmente pela idade, é o homem que tem resistência ao exame que é realizado. Não é? Passa até pela masculinidade frágil, né, Marisa? É a resistência, o medo pelo exame, o preconceito. É o preconceito. O câncer de próstata em si tem ainda tem esse lado ainda do preconceito. Mas eu falo, Renata, em relação à saúde em geral. O homem, por exemplo, para ele descobrir, para ele, às vezes, tratar um problema de estômago, por exemplo, ele deixa chegar ao limite, né? Ele deixa até o estômago está doendo, já ao ponto de ele não poder trabalhar mais. Ele vai trabalhando até o momento que ele não aguenta trabalhar mais, né? Então, assim, isso parece que é do homem mesmo, relaxar um pouco com a saúde. A preocupação de ficar parado, de não trabalhar, de encostar, entendeu? Muitas vezes as pessoas deixam o lado profissional falar mais alto. E não pode ser assim, né? E a questão do câncer de próstata ainda tem essa questão do preconceito, né? Da pessoa, que o exame ele é constrangedor, né? Você precisa fazer o toque, precisa mesmo, porque o PSA não descarta a questão de fazer o toque, precisa. São exames complementares, não são exames eliminatórios. Você fez o PSA, tá bom? Não precisa fazer o toque, não elimina. Eles são complementares. Você faz o PSA, se estiver bom, faz o exame de toque para justamente comprovar que está tudo bem, né? Então, vamos falar um pouco agora de Juiz de Fora, né? Você nascido lá em Visconde do Rio Branco, eu já vi que você nasceu lá por acaso, que não tinha hospital lá em Gricema, né? Isso, Mas como é que foi a sua vinda para cá e o que Juiz de Fora hoje representa para você? Pois é, Marisa, eu morava em um lugar, zona rural de Gricema, chama Vilas Boas. É um lugar pequenininho, então assim, lá só tinha escola de 1ª a 4ª série. Então, eu sou o mais velho de 3 irmãos. Quando eu tirei a 4ª série, né, foi uma preocupação dos meus pais de dar continuidade ao estudo dos filhos, porque logo depois viriam mais 2 que precisariam sair para estudar. Você imagina um menino parar de estudar na 4ª série, que a maioria dos meninos lá paravam de estudar na 4ª série porque não tinha condições de continuar o estudo fora do lugarejo, né? Então, como a maioria dos irmãos da minha mãe já moravam em Juiz de Fora, a gente resolveu mudar para Juiz de Fora em 88. Em 1988 nós mudamos para Juiz de Fora. Aí foi aonde que a gente veio para cá, para o meu pai, para a gente dar continuidade aos estudos dos irmãos, né? Meu pai era pedreiro, né? Trabalhava em construção, na área de construção, com muita dificuldade, né? Chegar aqui, arrumar emprego para manter 3 filhos, né? Minha mãe dona de casa, minha mãe nunca trabalhou fora, né? Depois de casada. Então, assim, como os irmãos da minha mãe já moravam, a maioria deles aqui, a gente resolveu escolher o Juiz de Fora, escolher o bairro de Lourdes para morar e a família está lá até hoje. E aí, o que Juiz de Fora representa para você? Seus filhos gente... nasceram aqui? Você tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Um nasceu aqui, o primeiro nasceu aqui, a menina nasceu aqui, ela está com 30 anos, nasceu aqui. O outro nasceu em Brasília. Ah, sim. O Vinícius, ele está com 26 anos, ele nasceu em Brasília. Então, assim, mas Juiz de Fora representa o quê? Aqui eu me fiz profissional, aqui eu estudei, aqui, né, construí a minha família, né? Aqui eu conheci meus melhores amigos estão aqui, né? A minha mãe mora na mesma casa que a gente mudou para cá em 88 até hoje, então, assim, tem um vínculo aqui, parece, o umbigo tá lá, né? A gente fala que é onde enterra o umbigo, né? A pessoa tem um vínculo, mas aqui o vínculo maior nosso hoje é Juiz de Fora, né? É uma cidade que a gente, quando vai morar fora, igual eu passei 3 anos em Brasília, e nesse meio militar tem muito juiz de forano aqui, tem muito juiz de forano que está servindo fora. Todo juiz de forano quer voltar para Juiz de Fora.
Raramente um Juiz de Fora ele O que tem de tão bom aqui que todo mundo quer voltar? Aqui é uma cidade que te acolhe, né? Apesar de estar perto do Rio, ainda é o jeito mineirinho de ser, né? É o acolhedor. É uma cidade que ainda traz para a gente uma certa tranquilidade, né? Que ainda não está com um grau de violência tão alto ainda. Ainda falo, né? Está próximo do Rio, que é uma cidade muito violenta hoje, mas Juiz de Fora ainda preserva ainda um certo ar de interior, né? A gente, igual lá na nossa região, no bairro de Lourdes, a gente vive lá um ambiente familiar, né? São famílias antigas lá, que ocuparam lá, que todo mundo sabe quem é família de quem, né? Assim, é um ambiente que ainda se preserva, que nos grandes centros hoje a gente não consegue viver dessa forma. Igual eu vivi 3 anos em Brasília. Brasília é uma cidade que, de calor humano, ela deixa muito a desejar, né? Até o próprio formato da cidade não tem essa convivência de bairro, não tem essa convivência de você frequentar o bar, né? De sentar no bar com os vizinhos, com os amigos, tomar uma cerveja, né? De ter um lazer em comum da comunidade. Não tem. E o que tem que Juiz de Fora precisa avançar? O que precisa melhorar aqui? Juiz de Fora precisa resgatar, eu não digo melhorar, mas resgatar as infraestruturas que teve em outrora, né? Que teve em outras épocas. E principalmente também o desenvolvimento industrial, que hoje a gente não tem quase nada hoje em Juiz de Fora em relação ao que já teve no passado. O que Juiz de Fora representou no passado no cenário nacional. Nós precisamos resgatar as políticas, né, de trazer para cá grandes empresas, grandes indústrias, para que segurar o Juiz de Fora aqui. Eu tenho um filho hoje que é formado em engenharia mecânica e com grande dificuldade de permanecer em Juiz de Fora. Ele praticamente assim, daqui a pouco vai sair, porque aqui o campo para ele aqui ainda é pouco ainda, porque não tem a quantidade de indústria que nós já tivemos, percentualmente falando, hoje é quase nada, né? Então a gente precisa melhorar essa convivência. E isso traz prosperidade para a cidade, né? Para investir em infraestrutura através de impostos, né? Com grandes indústrias, a gente tem meios para trazer infraestrutura. Precisamos resgatar essa questão dentro de Juiz de Fora. Volto a falar do PMPI, né? Fazer a cidade para as crianças, né? Ter mais parquinhos, ter mais praças, né? Voltado às crianças, o convívio social melhor, né? Isso já foi em outras décadas melhor trabalhado em Juiz de Fora. Para a gente encerrar, eu queria que você olhasse para aquela câmara e falasse com o seu eleitor o que ele pode esperar de você na próxima gestão. Primeiramente, eu quero agradecer, né, meus 3.652 eleitores que confiaram novamente, né, no nosso trabalho. Quero deixar à disposição o gabinete para toda a cidade que queira vir aqui ao gabinete. Você que está passando por um problema de câncer, que está aí na batalha para descobrir, fazendo uma investigação, um diagnóstico, vem aqui no nosso gabinete, conta com o nosso gabinete para agilizar o processo. Você que está lá no seu bairro, precisando aí de um trabalho comunitário, precisando de um serviço público chegar na sua porta, vem aqui no nosso gabinete. Estamos aqui para atender toda a cidade. A gente foi eleito com a maioria dos votos na região sudeste, mas o vereador é o vereador de toda a cidade. Estamos à disposição para o que vocês precisarem do gabinete. O gabinete nosso é o 405 aqui na Câmara, né? Temos o gabinete estendido na Inácio Gama, no bairro de Lourdes, lá no 768. Só procurar nossos assessores que estaremos à disposição. João, muito obrigada. Sucesso para você no próximo mandato, que você continue esse vereador do diálogo, né, trazendo calmaria, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Esse foi o JF Entrevista, série especial com as vereadoras e vereadores eleitos para o mandato 2025-2028. Eu te espero no próximo programa. Até lá.